Então, a gravação começará em breve. Boa noite, Maicon. Boa noite, Lenara. Hoje, 20/7/2021. Aguardamos uns 10 minutos, em consideração aos colegas, né, que estavam por chegar, mas eu gosto sempre de preservar os que estão aqui em aula. Então, os que não estão aqui nesse momento assistirão a aula depois. Estava conversando com os colegas aqui no making off da webinar, né, que amanhã eu recebi uma convocação da reitoria e eu tenho que assistir a convocação, né, obedecer a convocação e participar da reunião. Então, nós teríamos uma palestra amanhã, então eu vou transferir essa palestra para quinta-feira ou sexta, vou conversar com o palestrante amanhã, ver se ele prefere na quinta ou na sexta, certo? E essa aula de reposição da de amanhã, eu vou ministrar ela para vocês no sábado de manhã. Também vou confirmar o horário no grupo de vocês, o horário que será a nossa aula, tá? E nessa aula de sábado de manhã é a apresentação dos trabalhos que eu faço, e daí a gente já insere a disciplina, já insere com os trabalhos de vocês, tá bom? Amanhã também eu vou passar uma relação. Vocês são em quantos alunos? Professor, eu nem sei como é que está a situação. Os que participam mesmo é 3. Eu vou passar uma relação de trabalhos que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou colocar trabalho 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar uns 5 tópicos ali, e daí vocês vão apresentar esse trabalho, como vocês já fizeram no semestre passado, que eu acredito que ontem estava a Samanta e a Ana Maria, se não me engano. Ana Lúcia, né? Ana Lúcia, estavam assistindo a aula, e eles, também o Maicon, também concordou que é melhor fazer um trabalho de apresentação, como vocês fizeram na outra disciplina nossa, daí a gente já insera a disciplina, né? Sem ficar aquele trabalho pendente para depois, a gente já insere. Termina o módulo, termina com a avaliação. Daí vocês fazem a apresentação, como fizeram no semestre passado. Eu sempre deixo, assim, no máximo, mas no máximo, 3 alunos, no máximo, porque mais do que isso, não trabalho, né? E aí, mais do que isso, só coloco o nome para apresentar o trabalho. Daí chega no dia, vai lá e lê um pouquinho, e não é uma coisa frutífera, que nós sabemos que a apresentação, ela é para que vocês busquem o conhecimento, não tão somente ir lá e copiar e colar e apresentar. A ideia é essa, tá? O Maicon ficou de me passar um link também, que era para mim ver os negócios de bolsa de valores, mas eu acho que você esqueceu em função até do teu trabalho, tá? Eu hoje vou começar a aula um pouquinho diferente para vocês. Eu vou ler um texto, tá? Eu vou ler o texto de um livro aqui. Eu vou, né, deste autor aqui. Ó, vocês estão enxergando? Sim. Uhum. Tá? Eu vou ler um texto dele, mas preste bem atenção, que aí depois eu vou fazer as perguntas para vocês, tá? Esse aqui é um palestrante, é um grande empresário, né? É um executivo assim, de sucesso planetário, como a gente diz. Na Índia, eles chamam quem tem esse sucesso pó das galáxias, aqui nós chamamos de planetários, tá? Então, numa das palestras dele que ele deu, e que ele é a pessoa que transformou as lojas Renner em uma empresa de bilhões de dólares. Então, a gente já sabe, né? E aqui é o planeta estratégico, que ele chama esse livro, né? Então, aqui numa das palestras dele, ele fez o seguinte questionamento. A propósito, palestrando em um evento nacional que reunia 1.000 varejistas de todo o Brasil, em Porto Alegre, perguntei, quem já havia enfrentado problemas financeiros em suas empresas? Mais de 80% levantaram o braço. Em seguida, perguntei, quem havia tido problemas com a área comercial? Em torno de 10% se manifestaram. Os outros 10%
pareciam não saber identificar que tipo de problema já haviam enfrentado. Desculpei-me com o público, mas afirmei que, na minha opinião, não existe problemas financeiros. O que existe são problemas estratégicos, referentes a posicionamento e ações comerciais equivocadas, que estes, sim, acabam criando dificuldades financeiras. Os problemas financeiros não são a causa e sim o efeito, e consequência de não nos adotarmos estratégias adequadas para atender ao consumidor. Acrescentei mais, que especialmente em empreendimentos menores, costuma preponderar aquilo que o proprietário prefere e gosta, e não o que o consumidor quer. Esses negócios não apenas não satisfazem seus públicos, como estão ainda mais distantes da ideia de superar expectativas, encantando-os. Talvez pareça um tanto radical, mas acrescentei que empresas que não satisfazem morrem, e as que satisfazem crescem pouco. Apenas as que encantam se destacam e crescem muito. Um erro de avaliação que, tanto pelo que se refere do mix de produtos, ao ponto de venda ou ainda à política de preços, tudo acaba redundando em problemas de fluxo de caixa e no desespero, afã de capitalizar o dono da empresa, pensando que está atacando a causa, quando, na verdade, está agindo sobre o efeito. Aí vende sua casa de praia, depois o carro, e não adota a medida mais adequada de reposicionar o negócio. Ok? Ponto. Mas aí eu volto aqui quando ele diz assim, quando ele faz a pergunta assim, em seguida perguntei, quem havia tido problemas com a área comercial, onde aqui, ó, perguntei quem já havia enfrentado problemas financeiros. Em sua empresa, mais de 80% levantaram o braço, e em seguida perguntei quem havia tido problemas na área comercial. Em torno de 10% se manifestaram. Os outros 10% pareciam não saber identificar o tipo de problema que já havia enfrentado. Desculpei-me com o público, mas afirmei que, na minha opinião, não existe problemas financeiros. O que existe são problemas estratégicos referentes a posicionamento e ações comerciais equivocadas. Isso está na página 164, 165 de José Gallo, O Poder do Encantamento, né? Que este é o palestrante que eu falei para vocês aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, e agora? O que vocês têm para me dizer sobre esse texto que eu li aqui, especialmente neste posicionamento que ele falou aqui? Quem já teve problemas financeiros? Eu vou dar o exemplo da empresa onde eu fiz o meu estágio, onde eu preparei todo o meu TCC em cima do trabalho, né, do estudo de caso ali. O principal problema das empresas hoje é uma falta de planejamento estratégico, né, de tu tá planejando, tá fazendo um alinhamento, sabendo de tudo que acontece. Muitas vezes tu toma posicionamentos equivocados. Por quê? Porque não vê, digamos assim, um setor do lado ou coisa do tipo, nessa situação do comercial, por exemplo. Né? Muitas vezes tu se preocupa, que foi o caso que aconteceu nesse meu TCC, a empresa se preocupou muito em buscar novos clientes, mas esqueceu de manter os que já tinha. Um exemplo. Né? Ou foi feito, como eu falei, né? Já falei algumas vezes, o meu trabalho foi em cima de um PDCA, planejamento Roxin, e pelo que eu entendo desse planejamento, você tem que trabalhar
tudo mais ou menos como uma engrenagem que tudo se encaixa. E o que eu via, e até arrumei no meu trabalho, né, nas minhas conclusões lá, que eles estavam trabalhando de forma equivocada porque estava cada um por si, Deus por todos, de certa forma. Eles fizeram, achei legal as metas, todo o trabalho, só que eles em nenhum momento eles pensaram em trabalhar de forma conjunta para que tudo aquilo ali, né, possa ter um rendimento e possa ajudar na parte financeira da empresa. Então, são coisas que a gente percebe, assim, não só nessa empresa, mas em outras empresas que eu trabalhei, até trabalhando, né, na parte de produção, a gente enxergava isso. Eu, pelo menos, com um pouco de conhecimento que eu tinha na área de gestão, né, por ter feito a graduação toda, a gente acabava enxergando eu acabava enxergando algumas coisas, né, referente a isso. Então, né, eu acho que esse é o principal problema, a falta de planejamento. Um planejamento estratégico, onde se defina aonde tu quer chegar e tal, um planejamento tático, que é realmente o que tu vai fazer pela área, mas mesmo sabendo que você tem que estar ligado no planejamento estratégico e dividindo, de certa forma, os trabalhos de uma forma que elas trabalhem como uma engrenagem, né? O trabalho já no planejamento operacional, né? Fazendo com que tudo isso que foi planejado, desde o planejamento estratégico, tático, que ela funcione realmente. Eu acho que as empresas, aqui no Brasil principalmente, elas não têm esse costume de fazer, né? Que é algo que quebra muitas empresas, né? E por isso que eu sou muito... E aí é questão de profissão, né? Acredito que o administrador ele é preparado para fazer isso, e eu acho que qualquer empresa que fosse abrir, ela teria que passar por um administrador para verificar tudo isso, para não quebrar, podemos dizer assim. Helenara. Olha, prof, escutando ali, então, eu entendo que estou dentro dos 80% ali, que eu acho que realmente a parte financeira, todas as empresas, né, passam por um momento de dificuldade, e essa parte comercial, ela também faz parte, porque tem que ter uma ligação entre os dois, sabe, que às vezes o que estoura? Tu vende a muito longo prazo, mas daí tu compra a curto prazo, sabe? Tipo, eu compro com 30 dias, mas eu vendo para 60, tu nunca vai ter aquele caixa, né? Então, é algo que tem que ser meio entrelaçado entre os setores. Hoje, assim, ó, que nem eu trabalho na área da controladoria, eu vejo que todos os setores, um precisa do outro, sabe? Todos são importantes, financeiro, compras, fiscal, tudo um depende do outro para conseguir fazer um planejamento estratégico com informações corretas, sabe? Então, que nem eu estou passando por uma parte de meio que de estruturação da empresa, sabe? Então, hoje eu consigo ter essa visão que para ti, que essa parte estratégica, às vezes, muitos vão lá, pegam aqueles números e estudam eles, mas será que eles estão certos? Sabe? Então, tem todo um acompanhamento bem na origem mesmo, para ver se está acontecendo, e eu percebo, assim, que tem bastante coisinha, sabe, que passa despercebido pela própria equipe, sabe? Então, é algo que tem que estar bem alinhadinho, a equipe em toda a empresa em si tem que estar bem engajada, sabe, no objetivo da empresa, sabe? Uhum. Então, eu concordo, né, com esse autor ali, que realmente eu não sei, ele é da área estratégica, prof? Administrador, ele é CEO né? Ele é da área estratégica. Uhum. Aí ele diz assim, desculpei-me com o público, mas afirmei que, na minha opinião, não existe problemas financeiros. Exatamente, né? O problema financeiro se dá porque existem esses alinhamentos que não estão corretos, né? São problemas estratégicos. Exato. Referentes a posicionamentos e ações comerciais equivocadas. Exatamente. É justamente isso, né? Às vezes tu vende, eu quero vender. Não interessa lá se 3 meses vai me pagar, mas daí não tá olhando pro teu caixa, pro caixa da empresa. Se tu tem dinheiro para te fazer a compra para te poder produzir, né? Então, tem toda essa... E aí ele diz assim, que são posicionamentos e ações comerciais equivocadas, que essas sim acabam criando
dificuldades financeiras. Sim. Muito bem colocado aí, como vocês colocaram. E aí, eu assim, vou dizer, né, que a maioria das pessoas dizem, eu tenho problemas financeiros, mas o porquê que tem o problema financeiro? Aí a pessoa não consegue identificar, ela tem problemas financeiros, ela só sabe que está faltando dinheiro. Mas e o porquê que está faltando dinheiro? Exatamente, hoje eu consigo perceber, sabe, eu estou bem no meio de tudo isso. Eu consigo perceber que existe essa falta de comunicação interna, vamos dizer assim. Essa comunicação, esse se preocupar com o setor do outro, sabe? Porque no final é tudo uma empresa só. Eu vou defender o meu, que eu sou fiscal. Não, eu sou financeiro. E não, um depende do outro para conseguir atingir aquele objetivo esperado, que é lucro, né? Nenhuma empresa entra para... O objetivo é o lucro, né? Na verdade, o que eu vejo é que falta muito o tal do fluxograma, né? Que é onde indica o que você tem que fazer para chegar em determinado objetivo, né? De que forma você tem que trabalhar para chegar num determinado objetivo. A gente vê que falta sinergia nas empresas, né? Que é cada um por si, Deus por todos. É o que a Helena falou. Muitas vezes quer produzir, às vezes não tendo comprador, acaba faturando, e são várias coisas que acabam acontecendo, porque não existe essa sinergia, né, entre os setores, entre, digamos, gestão de pessoas, a parte de produção, a parte comercial, a parte financeira. Falta um pouco disso, porque a empresa bem-sucedida, no meu ponto de vista, ela tem que trabalhar como uma máquina. As engrenagens elas têm que estar funcionando da forma correta para que aquela máquina funcione. A empresa é a mesma coisa. E falta muito daquilo, né? E eu vejo muito problema que acontece também, problema de ego de algumas pessoas que acabam... se tem! Que acabam querendo se sobressair sobre as outras, mas esquece que, às vezes, uma tomada de decisão errada dela pode afetar todo o funcionamento da empresa, né? Exatamente. Então... E volta para pessoas, né? Tudo isso volta para pessoas, que é bem isso, daí não tem aquela sinergia, o pessoal não está muito focado em si, assim, não tem aquela visão ampla. E hoje é essa visão sistêmica, né? Enfim, o colaborador, a equipe tem que ter essa visão sistêmica, né? Não é mais mecânica aquela coisa, eu estou fazendo aqui, vou fazer isso aqui. Não, tu tem que estar olhando todo, iniciou lá, vai terminar lá. Então, tu tem que se preocupar do início ao fim, né, do processo. Principalmente para o gestor, ele precisa ter uma amplitude de visão maior. Ele não pode ficar focado como um cavalo que tem aquele negócio na frente dos olhos para enxergar só para frente. Ele tem que saber enxergar para os lados. Eu digo assim, ao redor. Realmente, e o que dificulta o trabalho no dia a dia, que nem até hoje a gente estava debatendo com os colegas lá, e eles comentaram, porque as empresas, tem uma empresa que é assim, tem empresa que é assado. Eu digo, gente, mas parem para pensar. Toda a empresa é o processo, é o sistema, e o que vai dar certo ou não é as pessoas. Hoje ainda eu falei isso, eu disse daqui a pouco não é, veja aqui por nós, o problema é a empresa? Não, a empresa está fazendo parte dela, tem um sistema bom, está ali, está acontecendo tudo o processo, mas e as pessoas estão realizando, estão preocupadas em dar certo, não dá? Sabe, então a parte de pessoas, realmente eu vejo assim, é o que comanda as empresas, sabe? O problema não é as empresas, o problema é as pessoas. É as pessoas. Sabe, tu tem que ter, e daí tu ter aquela pessoa que pense igual a você, sabe? É difícil, eu tô numa situação assim que a gente precisa de se unir a pessoas que pensem da mesma forma, sabe? Com a mesma visão, preocupado com o que está fazendo, conferindo o que está fazendo para garantir. Porque, que nem eu digo, qual que vai ser... Eu fui contratado para controladoria, vou pegar aquele DRE, vou trabalhar em cima dele. Mas hoje eu voltei para trás, eu estou passando lá pelo fiscal, pelo financeiro, pelo faturamento, porque eu estou vendo que a informação que eu estou trabalhando não está confiável para mim. Sabe? Então, eu vou ver o que está acontecendo. Eu disse, não adianta eu trabalhar em cima ali, aplicar isso, fazer aquilo, com informação que está distorcida, que está errado. Então, eu estou indo lá. O que está acontecendo no fiscal? O que está acontecendo no financeiro? Mapeando, consolidando as contas, para entender, sabe, o que estão errando. Só que é bem trabalhoso. Eu digo assim, daqui a um tempo eu vou estar com uma experiência muito boa. Porque
passar por todo o processo de uma empresa para entender o porquê de cada coisa, sabe? Eu vejo assim, ó, é um desafio muito grande, né? Eu sempre digo que cada problema que aparece, eu digo que é algo que eu vou aprender, é algo novo, vou aprender com esse problema, porque senão daí fica mais leve, né, o desafio. E não é fácil, e essa situação volta lá sempre em pessoas, né, não é a empresa, não é o sistema é bom, o sistema funciona, só que ele precisa ser alimentado corretamente. Então, quem alimenta tem que ter certeza do que está fazendo, né? E, assim, essa é a minha opinião, tá? Não li literatura nenhuma, não li nada, mas assim, o que eu digo? O problema está nas pessoas, porque as pessoas, elas foram educadas a seguir uma linha, como o Maicon falou, o cavalo com aquela viseira, né, que ele só pode olhar para frente. Só pode olhar para frente, para frente, para frente, para frente. Então, nós somos educados assim, nós somos educados o sistema educacional foi feito assim para você olhar para frente, para frente. Só que, de repente, você tem que olhar o todo. E tem gente que não admite que você tem que olhar para o todo. Não, eu fui educado para fazer isso aqui, ó. Eu tenho que seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aquele que trabalha neste outro lado é problema dele, não é problema meu. Pelo contrário, é problema de todos. É problema de todos. E outra questão que eu vejo e que as pessoas dizem assim: ai, não existe mais trabalho para as pessoas. Existe trabalho para os bons profissionais. Para os médios e menos de médio, para não dizer ruim, não existe. Não existe mesmo. Porque o mercado está muito exigente. Muito, muito, muito. E aí as pessoas dizem: mas a empresa não está pagando nada para mim fazer curso. Bom, a empresa está te pagando para você fazer o trabalho que ela foi te contratar, que você foi contratado. Agora, quem tem que melhorar, eu profissionalmente, sou eu mesmo. Se você ficar esperando pela empresa, tem aquela coisa, aquela teoria do lifelong learning, né? Aprenda por conta própria sempre. E aí, assim, vocês vão dizer: mas aí se eu for ensinar a pessoa, né? Essa ideia, se eu for ensinar alguém, esse alguém vai fazer o meu trabalho. Não, porque você vai ensinar, até ele chegar no ponto que você já está lá na frente. Se você ensinar outro, você está ensinando e duplicando o teu conhecimento, e você pode ver, inclusive, aonde existem algumas falhas naquele teu conhecimento. E aí você vai aperfeiçoar mais. E mais. Oi. É bem isso aí que a senhora está colocando, sabe? Eu tenho percebido no dia a dia que, por exemplo, assim, ó, a empresa ela perde aquele padrão, ela não tem aquele padrão fixo de como fazer as coisas, porque o que aconteceu até então, no meu ponto de vista ali, sabe? Onde eu estou observando a situação da empresa. Cada um que entrou, ele pegou todo o treinamento, ele estava preparado, ele resolvia muitas coisas, mas ele não ia lá na pessoa: você errou aqui, tenta consertar, para te não fazer de novo. Porque eu sempre digo, as pessoas erram, elas têm que refazer, o retrabalho é ruim, né? Então elas têm que refazer, porque elas vão aprender, porque senão para elas é procedimento, elas vão continuar fazendo errado sempre. Mas aí eu vejo que acontece muito, eu não culpo totalmente as pessoas, porque acho que as empresas elas precisam fazer a meia-culpa. Por isso que tem que voltar, né? Sim, porque acaba sendo cultural. Exato. Porque, não, meu amigo, meu colega de trabalho fez assim, então dessa forma tá certo. E muitas vezes o processo tá errado. Né? Então a gente precisa analisar isso também, porque é aquela coisa, se uma pessoa fazer a coisa errada e o procedimento não for aquele, e os outros fazerem a coisa correta, beleza? Vai chamar ela, vai chamar a atenção dela, vai dizer assim: não, você precisa fazer dessa forma para poder acertar. Agora, se tem 1, 2, 3, 4 fazendo o processo errado e, né, de forma cultural, podemos dizer assim, aí complica, porque você não consegue, isso aí é culpa do gestor, não culpa da pessoa que está fazendo.
Não só culpa da pessoa que está fazendo, né? Para ela daqui a pouco é procedimento, que nem eu digo, né? Ela sempre fez assim. Se alguém não chegar lá e dizer, olha, assim tá errado, o certo é assim, né? O que tu falou ali no começo, Leonardo, da discussão que você teve com teus colegas, que estavam conversando lá, né? Que nas outras empresas era de uma forma e ali era diferente. Vai muito da cultura, né? É esse que é o problema. É muito cultural. O que você faz numa outra empresa muitas vezes não vai dar certo na tua. E assim é o contrário. É Só uma coisa que que eu percebo assim, porque, como eu falei, eu já trabalhei, né, em empresas, trabalhava como auxiliar administrativo e a gente percebe, auxiliar administrativo não, auxiliar de produção, e a gente percebia algumas coisas. Só que se fosse olhar para outra empresa, a gente sabia que não ia dar não ia dar certo da mesma forma, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar. tudo tem que ser filtrado, né? Que nem eu digo, a bagagem que a gente traz não é porque funcionava lá que vai funcionar ali, mas tu tem que filtrar e tentar encaixar o que serve, né? Tu tem já um modelo padrão na cabeça, né? Então tenta ir encaixando. E nessa parte que eu digo assim de pessoas, o sistema existe, tu aprende a trabalhar nele e a partir, digamos assim, se a pessoa vem e te diz, olha, essa forma que você está fazendo é correto, é errado, por isso, certo, é dessa forma, ok, então a partir de agora eu farei dessa forma. Entende? Então falta isso, né? Eu via, pelo menos ali, né? O pessoal não passava, tá errado, eu arrumo, mês que vem vai estar errado de novo, eu arrumo, daí mês que vem tá errado, tu não consegue evoluir, só vai para, fica no mesmo lugar. Né? Exatamente. Acaba acumulando e o retrabalho, muitas vezes acumulado, ele é o pior. E daí assim, ó, não traziam as pessoas pro real ideal que querem, né? Hoje eu me vi pequena, assim, atualmente eu me vejo pequena no montante de coisas que tem para fazer. E o que eu fiz? Eu digo, não, peraí, cada um vai ficar, vai assumir suas crianças, né? Cada pai e mãe vai assumir suas crianças. Eu trouxe a equipe, que nem agora eu estou trabalhando com o pessoal do fiscal. Eu não vou pegar para mim os problemas, eu vou levantar os problemas, eu vou trabalhar neles, eu vou solucionar e vou dizer como é que faz para o mês que vem eles fazer. E na prática, é eles que já estão resolvendo junto comigo, sabe? Porque eu quero entender tudo como funciona, para mim saber lá na frente, esse valor está meio diferente, o que pode ser, né? Então eu já sei até onde olhar. Mas a ideia é essa, cada um assume o seu setor e faz bem feito. Infelizmente, se não está com o mesmo pensamento, tem que ir atrás de outros que estejam, né? Porque a gente se vê pequeno, sabe? E daí é muito setor, é muito grande o negócio, e tu vê assim, ó, podia estar muito melhor. Mas daí, por exemplo, eu vou ali, eu aprendo, eu sou treinada, vou remendando pelo medo de passar para alguém, né? E vou remendando, vou arrumando, de repente me sobrecarrego, eu saio. Eu levo todo o conhecimento e nada, volta a estaca zero a empresa, sabe? E eu acho, porque o treinamento que eles gastam, digamos assim, com a pessoa para ela entender, é caro. O sistema cobra muito. Então, é algo que tem que ser repassado, sabe? O pessoal tem que saber o que está fazendo, porque senão, e um só ficar com todo esse conhecimento até, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Na verdade, não é nenhum gasto, né? É um investimento que ele É um faz para poder investimento, ter é alto. retorno, né? Eu estou Exatamente. gostando que a discussão tá boa porque a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente teve de disciplinas anteriores, né? Sim. Referente a essa parte de gestão de processos, principalmente, né? Que é o principal problema, que é pelo menos o que eu percebi, assim, na tua fala. Ele envolve muito aquela parte de planejamento estratégico, né? Você ter alguma coisa e demonstrar para o teu funcionário que você tem que fazer dessa forma para chegar em determinado lugar, podemos dizer. E já isso chegaram a me muito. perguntar, Sim. mas tu não tem medo de tu tá ensinando para todo mundo, de perder? Eu digo, olha, feliz vai ser eu o dia que todos trabalhar, que essa empresa estiver trabalhando sozinha, sem a Irenara para apagar incêndio. Feliz, vai ser o meu dia mais feliz da vida. Só né? que se alguém está te questionando isso, a gente tem que perceber que, como eu falei antes ali, a forma que as empresas trabalham, que não é como engrenagens, né? Ela acaba atrapalhando porque acaba sendo cada um por si, Deus por todos, e muitas vezes colegas antigos acabam, né, olhando a empresa de uma forma errada. Muitas vezes por não saber, estão ali para ganhar o salário deles do mês e pronto. Eles não querem saber se a empresa vai bem, eles não querem saber que eles podem, muitas vezes, crescer dentro da empresa. Exato. Por falta de
ser proativo, né? De muitas vezes não precisar o chefe vir lá e dizer assim, eu preciso que você explique isso para tal pessoa. Você mesmo tem que ir lá fazer, e as pessoas não fazem. Não fazem, muitas vezes pela falta de sentimento assim, ou pelo sentimento que, não, eu vou perder o emprego para ele, então eu não vou fazer. E sabendo que muitas vezes aquele colega ele pode estar auxiliando a você a estar crescendo, né? Não, eu tenho essa pessoa que já sabe fazer isso, então eu posso te erguer para uma outra posição dentro da empresa, por exemplo, né? E falta muito isso, né? Falta muito a percepção das pessoas em saber que ela auxiliando muitas vezes uma outra pessoa, ela vai estar crescendo dentro da empresa. Mas isso eu conto muito com, digamos assim, falta a empresa demonstrar isso para aquele funcionário que está muitas vezes negando a estar passando informação ou que seja para o colega. É que nem a gente estava comentando, já vem de uma cultura, né? As pessoas, é algo que é difícil mudar. Meu Deus, como é difícil. Então, eu venho assim, a gente conversa bastante, sabe, com o pessoal e tal. Eu sempre deixo bem claro, o que eu sei, eu gostaria que todos soubessem, porque vai chegar num nível que eu consigo ter confiança, sabe? Porque a gente precisa entregar, olha, eu preciso que tu faça dessa forma, assim, e tu ter confiança que aquela pessoa vai te entregar exatamente como tu quer. Sabe, hoje em algumas áreas eu não tenho essa confiança, então por isso que eu estou lá no meio de tudo e no processo, eu estou mais no operacional do que no estratégico hoje, porque eu vi essa necessidade, sabe, não adianta eu trabalhar lá na parte estratégica com números, né, distorcido, errado, né, e por falta de conhecimento, às vezes, da pessoa mesmo acha que está fazendo certo, né. Tu precisa fazer uma análise muito profunda, né, referente a isso, porque senão você não consegue ter os dados da forma correta. Exatamente. E acontece muito de estar... um exemplo bem bobo assim, né? Foi lá, estragou uma caixa de caneta, por exemplo, né? Você vai ter um custo ali e muitas vezes aquilo ali é maquiado porque a pessoa não avisa, não faz não toma alguma atitude, só joga fora. Um exemplo, né? Você não vai saber para onde que foi aquilo ali, né? Uma situação boba assim, que até foi um exemplo que eu dei, mas é só para a gente perceber que uma coisa mínima muitas vezes acaba afetando outras coisas, que acaba gerando uma bola de neve e daqui a pouco você não consegue mais tomar conta, né? Ô, professor, acho que a senhora não vai conseguir falar hoje, professor. Não, estou escutando, mas a ideia é que vocês estão produzindo conhecimento. A ideia é essa. Vocês estão já na nova era do conhecimento. Vocês estão produzindo conhecimento através do compartilhamento. Uma coisa que a gente, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, né, em cima disso que a senhora está falando, uma coisa que eu aprendi na administração é que você troca experiências. Você estuda o teórico, mas você troca experiências para saber de que forma fazer. Então, é o que a gente está tentando, pelo menos assim, eu não tenho conhecimento nenhum de contabilidade. Até já estava brincando com a Eleonara que estava precisando de um professor. Mas, assim, o que a gente tenta, o que eu estou aprendendo com vocês, que são contadores, assim, coisa, para mim, é boa, e eu consigo mais ou menos ligar algumas coisas que eu acabo estudando, né? Então, é interessante. Assim, por exemplo, a Helenara tem um conhecimento muito grande na parte de controladoria, que é uma parte que a administração entra forte também, nessa parte do planejamento, das estratégias, e ela tem uma função da parte contábil, mas ela está agindo, está atuando numa parte de gestão, né? Porque não adianta, ela tem que fazer a análise dos números, mas os números não são confiáveis. Então, ela tem que ir lá descobrir aonde está o problema nos números, aonde está o problema nas pessoas. E como ela mesma falou, se eu não corrigir, se eu não apontar o erro, esse erro vai sair sempre, sempre, sempre. E a ideia, como os colegas dela estão equivocados, mas você não tem medo de perder teu trabalho ensinando todo mundo? Não, ela está muito segura. Ela está muito segura do que ela está fazendo, porque a missão dela é fazer isso. Não é só ficar analisando os números, ela tem que encontrar onde estão os problemas dentro da empresa, para não ter essa questão aqui, né?
que as pessoas da farmácia, se perguntar, você já teve problemas financeiros? Sim. Mas por que tiveram problemas financeiros? Porque não foram buscar a causa. Ela está buscando a causa dos problemas financeiros, né? E aí, quando chegar um dia, como ela disse, a Helenara falou, o setor vai andar sozinho. Por quê? Porque ele foi organizado. Ai, tá, e aí você vai admitir a Helenara? Vai estar, sim, ó, de gente querendo a Helenara para organizar a empresa deles. Ela não vai ficar sem trabalho, nunca. Ela vai ser a pessoa que nunca vai ficar sem trabalho. Quem pode ficar sem trabalho são essas pessoas que dentro da empresa dela, que têm medo de passar as informações do que eles sabem para os outros. Estes são candidatos a ficar sem trabalho. Não é a Helenara. A Helenara não vai ficar sem trabalho. Vai estar cheio, ó, assim, de empresas querendo resolver o problema. Contratando a Helenara para resolver o problema, para organizar a empresa deles. Enquanto que alguns colegas dela estão preocupados, mas você não tem medo de perder seu trabalho? Se eles estão preocupados com ela, com certeza estão preocupados no setorzinho onde eles trabalham também. Olha, eu não vou passar nada aqui, não vou ensinar o outro, porque o outro depois pode vir e fazer meu trabalho, eu vou ficar sem. Esses são candidatos a ficar sem trabalho. Esse sim, porque a mente dele é como aquela que o Michael falou no começo, né? Comparando aos nossos cavalinhos que estão andam com as viseiras nos lados para enxergar só um ponto, né? Só aquilo, só aquilo, só aquilo. Mas e o que está acontecendo ao redor? Não enxerga mais nada, né? Então, esse que é o problema. E aí, o outro problema que está também, que é aqui nesse caso do texto que foi que eu li para vocês, e a gente percebe muito forte nas empresas que, às vezes, é uma ambição própria dos próprios empresários. Eles querem montar um negócio, mas montam que é o desejo deles, né? E aí, esse desejo deles não é o desejo do mercado. E aí vem os problemas financeiros. Ah, o meu negócio não deu certo, o meu problema financeiro, né? É o mercado, é o PIB, é a Bolsa de Valores, é a economia, como é que é o quê? A pandemia. São todos os problemas dos outros, menos ele para pensar que o problema está na estratégia dele. Por isso que ele está com dificuldades financeiras. Porque o problema está dentro da forma como ele tem, da estratégia que ele montou. Porque a estratégia que ele montou era para ele, era um desejo próprio. Mas o desejo próprio dele não era o desejo da população. E aquele desejo dele não era o desejo, enfim, das pessoas, dos stakeholders, de quem quer que seja, né? E sim do proprietário. Eu quero um negócio assim, mas eu quero. Mas existe mercado para esse meu negócio, esse meu sonho? E aí, se não existe mercado, tu vai estar com problemas financeiros, né? E aí, aquela questão que você, a Helenara, apontou bem lá no comecinho, o Maicon também, para a Sandriele, não sei se é Sandriele, se está usando esse nome, e a Samanta, que chegaram agora, né? Eu terminei de dar uma disciplina agora há pouco, esses dias, para o curso de graduação, que era Análise das Demonstrações Financeiras. E aonde eu disse que o problema, né, quando você faz uma análise das demonstrações financeiras, você tem que ver um todo dentro da tua empresa, principalmente esse setor que vocês falaram no começo, a questão da produção, a questão da comercialização, a questão das vendas, das compras, né? Vendas, compras e produção são 3 setores que você vai ficar com o financeiro quebrado. Ah, mas como assim, né? Daí eles não entendiam, eu tinha uma dificuldade de fazer eles entenderem. Por quê? Por exemplo, o setor de compras, ele fez compras. E as pessoas, o vendedor, a pessoa que vende, ela é tão preparada, com um poder de convencimento, de persuasão para vender, que a pessoa que compra não presta atenção nos detalhes.
no meu tempo de jovem e tal, se dizia assim, eu comprei em 3 vezes. O que era 3 vezes? Era 30, 60 e 90. E eu cresci escutando isso. Só que faz anos que esse 30, 60 e 90 não existe mais. E na cabeça das pessoas, assim, tá aquela questão, 30, 60 e 90. Aí a pessoa não entende por que ela está sempre pagando, e ela não tem esse retorno. Está sempre sem financeiro, né? O que acontece? Em 3 vezes, ok, o vendedor diz em 3 vezes, mas ele não vai dizer que essas 3 vezes vai ser em 15, né? Vai ser em 25 e 32 dias. É em 3 vezes. Ele não mentiu, ele disse que era em 3 vezes. Aí o que a pessoa faz? Vende em 30, 60 e 90. Vende ainda assim, porque na cabeça dela tá assim. Vende em 30, 60 e 90. E aí, como fica teu financeiro? Se eu, em 32 dias, eu paguei os 3 boletos, as 3 parcelas, e eu ainda vou em 30, eu vou receber a primeira, se receber, né? Ai, professora, mas 3 vezes é normal, é óbvio. Não é. Não é. Aí, experimente vocês, quando forem lançar as notas de saída, de entrada e de saída de uma empresa de vocês num escritório de contabilidade. Experimentem ver, olhem. Aí eu contei o caso, não sei se eu já contei para vocês, eu tinha um cliente que ele tinha esse problema, ele estava sempre com problemas financeiros, estava e está até hoje, mas eu mandei ele porque faz desde 2009 que eu tenho ele de cliente, e eu não consegui ajeitar ele, chegou o ano passado, disse, tchau, vai, não tem, e me devendo também, né, meus honorários também, então não tem, eu também não aguento, né, e com problemas financeiros, aí eu disse para ele, mas por que está o teu problema financeiro? Tu tem que contratar um administrador, tu tem que contratar alguém, porque eu só sei vender, ele dizia, né, pois é, digo, tu só sabe vender, mas tu não sabe comprar. Não, eu sei comprar também. Ok, tu sabe comprar. E como é que tu está vendendo? Como que tu está vendendo? Eu vendo no cartão, com 30, em 3 vezes. Eu vendo com cheque. Quanto é o teu cheque? Há 30 dias, aí às vezes volta, às vezes não sei o quê. Aí eu disse assim, você já olhou? Ele disse, eu não posso entender, porque toda semana eu tenho um monte de boleto para pagar. Aí eu disse, olha, por coincidência, essa semana eu fui ajudar minha colega no fiscal, lançando na contabilidade, né, a parte de entradas e saídas, e eu peguei a tua empresa. Aí eu disse assim, fornecedor tal, te fez em 3 vezes, tá? Você sabe qual é o prazo que ele te deu? Sim, 3 vezes, né? Eu falei 3 vezes, 30, 60 e 90. Eu disse, a última parcela tu pagou com 35 dias. Não, a primeira diz ele, não, a última tu pagou com 35 dias. Tu pagou uma com 10 dias, homem. Tu pagou uma com 10 dias. Não pode. Então, eu peguei a nota, né? Peguei a pasta dele, peguei as notas, eu disse, olha aqui. Fez em 3 vezes, né? Compras altíssimas. Tu fez em 3 vezes, tu pagou a primeira em 10 dias. Como que tu não vê isso? Daí ele sentou, não, mas eu vou deixar de comprar do cara. Eu peguei outras notas e fui olhando, disse, tu não tem nenhuma nota das tuas compras do mês que passou, eu disse para ele, que você tenha prazo maior do que 35 dias para pagar as tuas compras. E você está vendendo tudo com 30 dias. Tudo. Aí ele simplesmente sacudiu a cabeça, pegou a pasta dele, levantou e foi embora. Ele achou que, né, o erro estava nele mesmo. Eu perguntei, quem faz suas compras? Eu faço as compras. Ok? Então você preste atenção. Disse, mas o tempo que eu era vendedor, eu vendia com 30, 60 e 90. Sim, eu disse para ele,
você é meu cliente desde 2009. Então, você fazia isso antes. Mas isso mudou? Como que você não percebeu isso? Então, são questões estratégicas dentro de uma empresa e esse autor não está errado. Não existe problemas financeiros. O problema financeiro, ele é em decorrência de ações tomadas equivocadas. Falta de estratégia, como ele diz aqui, ou de posicionamento de mercado, posicionamento comercial. Ah, mas eu vendo lá e tal coisa. Mas quem que te disse que aquele produto você vende lá no teu local? Não, mas imagina bem, por exemplo, eu se vou. Sim, isso é a tua opinião, mas e dos outros? Oi, prof, para mim é que travou. E a dos... Travou aqui também. A senhora ficou em modo estátua. Agora não está saindo o som. Tá sem áudio.
Pessoal, acredito que não vai ter mais aula, né? Pelo que a professora falou ali, eu acho que por hoje encerrou. É isso? Pois é, Michael, eu acredito que seja, né? Quem sabe desligamos aqui e de repente retomamos conforme a prof colocar no grupo, né? Ah, sim. Eu acho que por hoje, daí amanhã só lembrando que não tem aula também. Vamos ver como é que ela vai fazer então. Então Beleza, tá. Beleza, pessoal. Boa noite tá então. bom. Boa noite.